Boa noite. Vai pôr a vaquinha pra dormir. O sol já se pôs e agora a lua. Foda-se. Boa noite. Vou pensar nessa música aí não. Alguém pensa aí numa variação de música e manda pra mim por e-mail. Faz esse favor aí. Faz uma letrinha aí do bom dia, acorda o bezerro e a vaquinha. Só que é o boa noite. Bota o bezerro pra dormir e a vaquinha pra fazer o que quer que ela faça de noite. Episódio rápido hoje, que eu só quero concluir aqui uma questão que ficou anotada nas minhas anotações quando eu estava fazendo aqueles episódios de antiguidades bizarras. E ficou faltando algumas sim. Então vou falar aqui. Que é. Deixa eu ver, são 5. Eu tinha deixado anotado aqui. Eu tô vendo que eu tô me organizando pra pensar alguma coisa pra falar pra vocês. Antiguidade bizarra número 1 da parte final de Antiguidades Bizarras. São Death Cards, conhecidos, né, por esse nome em inglês, mas são cartões de morte, que não, no Brasil não é conhecido como cartão de morte, é conhecido como santinho. E provavelmente a nossa geração e as gerações, né, de jovens mais jovens do que eu aí, dos 20 e tananã para baixo, não vai saber o que é, provavelmente, o santinho de enterro, que é basicamente um papelzinho pequenininho, sabe? Que tem um resumo da vida da pessoa, né? Assim, num cartãozinho pequeno frente e verso. Acho que se você já foi em funeral, eu já fui em um, mas não tinha isso. Mas ainda é uma coisa que eventualmente se faz, é que tem um encartezinho pequeno, tipo um flyer, que tem ali uma foto da pessoa, uma, falando um pouco da vida dela e tal. E alguma oração atrás, então para você levar de lembrança e fazer uma oração para aquela pessoa e tal, se lembrar dela. E antigamente era muito, muito comum, isso vem de uma tradição europeia, né, também, de fazer num papelzinho meio padronizado, que é um papelzinho pequenininho, tipo uma cartinha do... Imagina uma cartinha do Yu-Gi-Oh! Só que imagina que ela é um pouco mais comprida. Isso, tipo isso. Então são death cards, eu tenho alguns death cards da Segunda Guerra Mundial. E é claro que era comum que as famílias que perdessem os soldados faziam, né, os cartões de santinhos aí para distribuir, mesmo sem e principalmente sem o corpo, né, do soldado, que o cara morreu no campo de batalha. O corpo, vocês acham que mandava o corpo de volta para a família? Necas. Se achar o corpo, ele vai ser enterrado num cemitério militar, que, enfim, pode ficar em outro país, ou pode voltar para o seu país, se for uma guerra no exterior, mas vai ficar num campo específico. E se não achar, filho, o corpo do seu ente querido, só vão fazer uma lápide lá no chão com o nome da pessoa. Ó, a gente sabe que morreu. Onde é que está o corpo? Não sei. Ou o corpo foi dilacerado, enfim, sei lá. Muitas nuances aí, a questão da morte na guerra. E tem alguns cartões que eu tenho aqui que são da Segunda Guerra Mundial. São todos alemães. Essa é uma coisa que era muito forte na Alemanha, a distribuição desses cartõezinhos, né? Mas era comum você ver de outros países, até aqui no Brasil também já cheguei a ver, mais ou menos no mesmo modelinho ali, mas era muito forte na Alemanha. Então você consegue achar esses cartõezinhos da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial para soldados alemães com bastante facilidade por aí. Tem vários e não é uma coisa cara. Abaixo dos R$ 100, assim, 50, R$ 40, você compra um Death Card. E eu tenho um Death Card interessante que ele é de um cara que morreu no primeiro dia de batalha em Stalingrado. A famosa batalha de Stalingrado. Ele era um Panzergrenadier, né? Então que é uma tropa alemã de
motorizada, né? Uma tropa um pouco mais especializada. Ele morreu no primeiro dia de combate, nazista filho da puta. E tem outros também, tem alguns que são mais do final da guerra. E é bem triste, assim, porque tem a foto da pessoa ali, né? Nem todos têm a foto, mas é comum que tenha a foto da pessoa. Aí tem lá, tipo, a idade, né? Ah, a pessoa morreu aos X anos de idade. E costuma falar, morreu em tal lugar, na guerra. E é claro que no geral são sempre pessoas bem novas, né? São sempre jovens aí da minha idade pra baixo. Eu acho que o mais jovem que eu tenho é um de 19 anos. Que no cartãozinho dele tá escrito que ele foi ferido em combate na Prússia. E aí ele foi mandado pra Berlim, ou pra um lugar perto de Berlim, no hospital, e morreu no hospital. Ou ele morreu a caminho do hospital. Uma coisa assim, eu não lembro. É bem triste. É, eu tenho também aqui, falando em Alemanha, tem uma medalha que se chama Cruz de Hindenburg. É um nome que os colecionadores deram, né, para medalha. Mas o nome dela é Cruz de Honra Alemã. Foi uma medalha criada, acho que foi a primeira medalha criada durante a Alemanha nazista, mas foi feita para premiar os soldados da Primeira Guerra Mundial. Como a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, eles não fizeram uma medalha, como é comum de fazer, por exemplo, uma medalha da vitória ou uma medalha comemorativa do fim da guerra. Eles vão comemorar o quê, né? Enfim, eles poderiam comemorar que a guerra acabou, né? Mas normalmente são os países vencedores que criam essa medalha aí. Então, os veteranos de guerra alemães, eles ficaram sem medalhas. Assim, uma medalha de comemorativa que fala assim, ó, tu participou da guerra, a gente perdeu, mas estamos juntos. Toma aqui pra você, a gente tem um reconhecimento. É importante, assim. Parece umas coisas idiotas, tipo assim, por que recebeu uma medalha porque foi ferido? Por que recebeu uma medalha porque participou de uma guerra, sendo que a gente perdeu a guerra? Mas é tipo assim, uma, uma forma mínima de demonstrar é, que existe alguma forma de se importar com aquilo que você passou, sabe? E isso cria vínculos entre as pessoas, sabe? Ela não se sente tão isolada enfim, a medalha tem uma função de representação para os soldados, para quem participa, né, das coisas que é bastante importante, assim. Mostrar um pouco de reconhecimento, né, nem que seja um reconhecimento mínimo de, de um monte de merda que você teve que passar. E aí tem essa medalha que é a Cruz de Hindenburg, e ela foi feita para veteranos da Primeira Guerra Mundial, já que a Alemanha não tinha feito uma medalha para isso. Existiam algumas medalhas que não foram criadas pelo Estado alemão, né? Foram criadas por associação de veteranos de guerra de algumas cidades, e tem algumas medalhas nesse sentido que são até famosas, né? E foram distribuídas assim amplamente para veteranos de guerra, mas não era uma medalha tipo oficial, sabe, do, do estado. Era tipo assim, a galera se juntou ali para fazer a boa de se reconhecerem mutuamente, sabe? E aí rolou esse reconhecimento só, infelizmente, na Alemanha nazista. Claro que o Hitler queria, né? Cooptar um pouco esse pessoal que lutou na Primeira Guerra Mundial e ficou ali desassistido e falar, ó, eu reconheço você, olha como eu sou legal. E essa medalha ela tinha três versões. Tinha a versão com espadas, que foi dada para aquelas pessoas que combateram na Primeira Guerra. Tinha a versão sem espadas, que era oferecida para as pessoas que não combateram. Elas participaram da Primeira Guerra Mundial, no exército e tudo mais, mas não foram combatentes, sei lá, tipo, pensa num médico, num funcionário administrativo e tal. Ele não combateu, mas ele participou. E tem a versão de luto, que ficou conhecida como versão a Cruz de Hindenburg para viúvas, que era oferecida para a família das pessoas que tinham perdido
um ente querido ali, um filho, um marido. Por isso ficou conhecido como viúvas, que era muito comum que a companheira desse soldado morto em combate recebesse a medalha. E aí ela é uma medalha preta, né, que é a cor do luto. É o mesmo desenho, né, só que as cores da fita são invertidas e a medalha que é na cor, ela é feita de bronze, é um bronze pintado de preto, né, representando aí o luto. Aí eu tenho uma dessa aqui. É uma medalha fácil de achar até. Mas no Brasil não aparece muito para vender. É, eu tenho também, mantendo aqui as coisas na Europa para depois a gente ir pro Brasil, tem uma carta de um prisioneiro italiano que ficou num campo de prisioneiros alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Não é um campo de concentração, um campo de extermínio, né? Aqueles que a gente vê nos filmes que colocavam os judeus e tal. Era um campo de prisão militar, era um stalag. É claro que é bem ruim, é uma porcaria, mas é menos pior do que um campo de extermínio como Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobibor, esses aí famosos que se passa muito nos filmes ou que as pessoas conhecem mais. Mas é uma carta de um oficial italiano. Eu tenho a carta dele e umas medalhinhas dele. As medalhas são da Primeira Guerra Mundial. Ele era um coronel italiano, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, foi ferido e tudo mais. Depois ele lutou na Etiópia, se eu não me engano, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra. Oh, sono. Durante a Segunda Guerra Mundial ele foi mandado para para a Armênia, que a Itália invadiu a Armênia, né? E a Iugoslávia. E só que aí, em algum momento a Itália, que era aliada dos alemães, dos nazistas, o Mussolini cai, né? O fascismo na Itália cai no meio da guerra, em setembro, se eu não me engano, de 1943. Mussolini é deposto, é preso e não sei o que. Depois vai ser resgatado, mas a princípio ele é preso. E aí as tropas italianas, né, muitas se juntam aos nazistas. E aí elas se juntam com os nazistas, viram lá amiguinhas, continuam amiguinhas. Mas muitas tropas, elas, assim, elas são, como o Mussolini cai e o governo fascista cai, o governo italiano ele rompe as suas relações com a Alemanha e desmobiliza o exército, ou melhor, coloca o exército para lutar do lado dos aliados e não a favor do Hitler, né? Claro que o Hitler fica bem bravo com isso e, e nesse ínterim, várias tropas italianas, regimentos italianos, vão entrar em combate contra os alemães e muitos vão ser presos até. Que é o caso desse cara, ele foi preso na Armênia, ele estava lutando junto com os alemães, aí a Itália mudou de lado e aí prenderam a galera, sabe? E aí ele ficou preso de 43 até 45, e aí tem essa carta que ele manda para a esposa dele, falando. O que, que ele fala? Ele manda uma carta falando: Ah, tô bem, tá meio frio, manda na próxima correspondência tenta mandar tal coisa, eu gostei que você mandou uma outra coisa, né, e tal. É porque é um campo de prisioneiros de guerra. Então tem ali um pouco das convenções de Genebra, então a Cruz Vermelha tinha atuação ali. Diferente dos campos de extermínio, os campos de concentração de extermínio, que, que aí é só loucura, né? E aí o que acontece? Esse cara tem uma história interessante. Ele tentou fugir, acho que, se eu não me engano, ele fugiu uma vez da prisão, aí ele foi preso de novo, aí foi mandado para Berlim. Primeiro foi mandado para Berlim, depois ele foi preso em um outro campo. E esse campo, os americanos estavam chegando perto desse campo de prisioneiros
E quem estava fazendo a defesa dessa cidade que tinha o campo era a SS, que eram os nazistas mais fanáticos, né? Eles não queriam, eles não aceitavam perder nem nada. E acabou que eles acabaram insistindo muito em ficar na cidade, em não em entregar a cidade. Ela acabou sendo bastante destruída e teve uns danos no campo de prisioneiros. Só sei que esse cara fugiu. Ele fugiu disfarçado de professor, disfarçado de padre. Eu não lembro agora aqui nas minhas anotações como ele fugiu, que eu fiz a pesquisa. E aí ele foi fuzilado, cara. Ele foi morto, não na prisão, ele estava tentando fugir. Aí sacaram que ele era prisioneiro e ele. É, a descrição é que um padre viu ele sendo morto. Né? O padre escreveu sobre ele, que viu ele sendo morto com uma rajada de metralhadoras nazista. E aí depois levaram o corpo dele, colocaram o corpo dele junto com o corpo de várias pessoas que tinham morrido e, enfim, levaram pro cemitério. Lá nessa cidade alemã que eu não vou lembrar o nome. E eu tenho essa carta dele, né? Aí na carta tem o nome do campo de prisioneiros, Stalag. Sempre tinha Stalag, que é o campo de prisão em alemão, né? E, e um número, que você tinha vários números aí. Um, dois, três, quatro, cinco, assim por diante. Então esse é uma parada bem forte, eu acho, que tem aqui, né? A carta do cara e que ele foi morto, ele foi assassinado, né? Assim, a guerra já praticamente tinha acabado. Os alemães que, enfim, vamos matar esse cara aqui, foda-se. Tipo, a guerra tava acabada praticamente, foda-se se o prisioneiro fugiu, tá ligado? Mas não, quem tava fazendo a defesa da cidade eram as tropas nazistas mais malucas ali, ferrenhas, e acabaram matando ele. Indo pro Brasil aqui, eu tenho. Falando de coisa escrota, há um tempo, se você procurar na internet, você até pode ver. Procurar Espólio Médici, Emílio Garrastazu Médici, que foi o ditador brasileiro, né? E o mais sanguinário, o mais filho da mãe, talvez, dos ditadores da ditadura militar brasileira. Ele teve o espólio dele. A família vendeu. O que é o espólio? Né? É tipo assim, uma pessoa morre. E aí ela deixa um espólio, que são as coisas dela. Qualquer coisa. Dinheiro e bens, sabe? Que ela. Ah, eu vou tossir. Espirrei. É, os bens materiais, então, tipo a casa, as coisas que estão dentro da casa, tipo, sei lá, desde a coisa mais minúscula, sei lá, um talher, até um armário, um móvel, uma televisão cara. Tudo isso acaba virando espólio que muitas vezes tem que ser vendido para dividir a herança, né? Vai dividir a herança entre os filhos e tudo mais, ou para pagar a dívida, e aí tudo isso tem que ser vendido. E é muito comum que no mundo das antiguidades uma pessoa morra e o espólio acaba indo para uma loja de antiguidades. Porque quando são pessoas velhas, né? Então tem muita coisa velhinha por ali, então as lojas de antiguidades acabam comprando esse espólio para vender em leilão ou etc. E há um tempo rolou o espólio do ditador Médici, de alguns itens dele. E que foi distribuído em vários leilões. E eu participei de um desses leilões que tinha muita coisa do Médici, assim, medalha, fotografia dele com a seleção brasileira de futebol e tudo assinado. E eu cheguei a comprar umas coisas. As coisas estavam baratas, né? Porque, sei lá, essa foto aí que eu falei era. Acho que saiu R$ 8.000. Essa foto aí da seleção brasileira. Porque tinha. É uma foto de toda a seleção brasileira que de 70, eu acho, de 72, não sei. É uma que ganhou a Copa. E tem a assinatura de todo mundo. Tem a assinatura do Pelé, tem a assinatura dos outros jogadores, tem a assinatura do próprio Médici. E foi bem caro, né? R$ 8.000 uma foto. É uma foto um pouco grande assim, tipo do tamanho de uma tela de computador, um pouco menor. Mas foi vendido aí por esse preço, eu acho. 8, 9 mil reais, uma coisa assim. E aí tinha umas coisas baratas, assim, que acabou saindo por 100, R$ 200 que eu consegui levar. Então eu tenho umas coisas do Médici comigo aqui, desse filho da puta. Eu tenho
uma medalha dele da época da Segunda Guerra Mundial. Ele não lutou na Segunda Guerra, né? Mas é uma medalha da época da Segunda Guerra Mundial. Tem um abridor de cartas dele, isso era uma coisa comum. É um abridor de cartas no formato de um sabre da AMAN, que é a Academia das Agulhas Negras. Tem uma caixinha de uma medalha que ele ganhou dos Estados Unidos ali também na época da Segunda Guerra Mundial, ou logo depois da Segunda Guerra Mundial. Porque esses oficiais do exército, eles depois da Segunda Guerra Mundial, durante e depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil começou a ter muito contato com o exército dos Estados Unidos. Começou a ser treinado pelos Estados Unidos, a receber equipamento e tal. Por isso que os nossos militares, né, o pessoal aí às vezes meio conservador, eles chupam muito pau dos Estados Unidos. Porque eles treinam lá, né? E acabam sendo colonizados pela mentalidade gringa e estadunidense, né? Enfim. Então, é uma caixa da medalha e tem não tem a medalha, mas tem o barrete da medalha, que é a fitinha dela. E tem uma foto dele da década de 30 com um monte de galera ali, tipo, eles eram tenentes. Tava começando a carreira militar dele. E uma pasta que tem o nome dele. Uma pasta vermelha de algum. Eu esqueci do que é a pasta. Mas é uma pasta que tem lá em inglês, é de algum evento, alguma coisa assim, que tem escrito His Excellency Emilio Garrastazu Medici. Enfim, tem essas coisas aqui guardadas. E para terminar, o tour das antiguidades mais bizarras aí tem uma. E também falando de ditadura do Brasil, tem uma liberação de censura para filme. Como todo mundo sabe, na ditadura aqui no Brasil você tinha os órgãos de censura, que eram órgãos de censura prévia. Ou seja, antes de você fazer uma música, de você. De fazer não, né? Antes de você lançar uma música, de você lançar um filme, lançar uma peça de teatro, um livro, tinha que ser lido por uma pessoa que ia fazer a censura. Tipo assim, isso aqui tá aprovado. Não, isso aqui não tá aprovado. Aí mandava pra pessoa, a pessoa tinha que revisar. Ou mandava para revisão, a pessoa podia pedir para revisar, ou só falava, tá vetado, vietate, não pode, tá proibido, de jeito nenhum. E então tinha todo esse mecanismo, né? Eu tenho uma carta, um documento, né, que era feito para filmes. Então era a carta de liberação de um filme do. Como é que é aquele comediante brasileiro? Do Mazzaropi. É um filme do Mazzaropi. E aí é um documento assim, tipo, do tamanho de uma folha de caderninho, menorzinho. E aí tem lá, tipo, é filme. Aí tem lá, Mazzaropi, filme tal. Tempo do filme, tipo do filme, em película, não sei quantos milímetros. Aí tem lá, tipo, sensor, livre para exibição irrestrita e tudo mais, em qualquer cinema. E tinha vários. Aí é um carimbo, né? Que tem assim, grandão, livre. Aí tinha outros carimbos, né? Revisão, proibido e tal. E é uma coisa bem interessante, assim, pra você pensar como que era esse processo. E assim, eu acho que é isso, né? Das coisas que eu pude elencar mais bizarras são essas. Eu tenho outras aqui, eu tenho alguns capacetes que tem muito sinal de uso, né? Então, capacete com muito sinal de uso que foi usado em combate, né? Não tem o nome de quem foi e tudo mais, mas assim, pelo uso, pela forminha que ele tá, você às vezes consegue ver, tipo, tá, isso aqui foi usado em combate, isso aqui talvez não, porque muitos capacetes ficavam guardados em estoque e tal. E a gata tá miando aqui, ela vai conseguir pular a janela daqui a pouquinho. Então eu tenho um capacete da Iugoslávia que tem sinais intensos de uso, ele tem umas partes queimadas nele também, bem estranho. Nunca vi um capacete queimado. Aí ela pulou, deixa eu pegar ela. Vem cá, Raninha.
Mia, pro povo te escutar. Cadê? Conversa com o povo. Ela não quer miar. Oi? Tá bom. Ficou presa ali fora. E é um capacete que foi usado nas guerras dos Balcãs ali, depois que a Iugoslávia se dissolveu, né? Aí vai ter aquelas guerras ali, Sérvia contra a Croácia, Montenegro, e, enfim, umas guerras bem tensas, porque teve genocídio, foi uma merda, né? Tem outro capacete que é um capacete croata, dessa mesma época dessas guerras, né? Que também tem sinais de usos bastante intensos, e assim, é um capacete croata, só que é o modelo Apes. Hannah, a gata tá furando. Para com isso. A gata tava arranhando ali no sofazinho, na cadeira, o estofado. E é um capacete modelo alemão, porque a Croácia, na guerra, ela não tinha um exército próprio. Então eles começaram a comprar material de qualquer lugar que vendesse. E eles conseguiram um, alguns lotes de capacete da Alemanha Oriental, que também tinha acabado de acabar, né? Você tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Aí reunificou a Alemanha, e a Alemanha Oriental e Ocidental acabou, e aí os equipamentos da Alemanha Oriental, que deixaram de ser utilizados, foram vendidos para vários lugares, né? Tinha que vender essa porcaria aí. Eles mandaram para os croatas, e aí tem muito sinal de uso aquele capacete. Tem o nome do soldado também dentro, só que eu não sei pesquisar os arquivos croatas, né? Mas tem o nome dele lá. Tem um capacete com uma marquinha aqui de pancada, de, de tiro, não, mas de alguma pancada bem forte nele, que fez um furinho. Mas esse é um capacete da revolta de 32, na Guerra Civil que teve aqui no Brasil. E esse eu comprei do familiar, né? Aí eu tenho o nome dele. Aí ele falou, tem essa marca, o capacete tá com essa marca aí, mas era de um tio dele lá, tio avô. Mas meu tio avô sobreviveu, não morreu não e tal. E dá pra ver que a marca, tipo, é um furo, quase um furo no capacete. Só que não chegou a furar completamente o casco aí, não rolou nada demais. E é isso. Vamos bater 30 minutinhos, a gata agora tá olhando pra porta porque ela quer ir embora. Safada, ela vem aqui, pula minha janela, quer rasgar meu sofazinho e agora quer ir embora. Filha da puta. É isso. Acabou a atividade bizarra. Não tem mais por enquanto. Com certeza sempre surge alguma coisa. Se surgir, eu aviso. Né? 3 episódios de antiguidade. Eu adoro falar de antiguidade. Eu me controlei para não falar. Ainda mais porque não tem imagem, então não dá para mostrar. Que a gente vai vendo os detalhes, não sei o que e tal. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, agora você quer falar comigo? Você quer falar comigo agora porque você quer que eu abra a porta? Interesseira. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, bate palma. Desculpa aí. Vou tentar evitar falar de antiguidade. Quem gostou, deixa aí. Gostei, fala mais de antiguidade. Não, tenta falar menos de antiguidade. Eu juro que vocês falarem, eu prometo fazer. Agora você quer brincar, né, gata? Agora ela quer brincar com o meu pé. Ela deitou. 30 minutinhos aí, né, de podcast, tá bom? Só pra gente concluir esse assunto. Vou pôr a gata pra dormir. E eu vou me pôr pra dormir também. Que bonitinha, tá rolando no meu pé. Ela quer carinho. Tá carente agora. Carência da noite.